E vocês não vão acreditar. Recentemente, eu dei por mim que eu vivo a vida dos meus sonhos. Eu fiz alguns vídeos curtos no Reels e só que é um assunto tão profundo que eu acho que não seria justo com a minha história, com o que eu gostaria de compartilhar e ensinar para vocês, algo tão superficial. Então, eu vim trazer aqui para vocês hoje esse vídeo aprofundando um pouco mais esse assunto sobre a vida dos sonhos. Vamos lá. Tanto se fala sobre a vida dos sonhos. Desde que a gente é pequenininho, né? Ah, o que você sonha, o que você vai ser quando crescer, o que você deseja para sua vida. E aí a gente cresce e a gente começa a almejar outros sonhos, porque o mundo é diferente do que a gente acreditava que ele era. E aí a gente começa a sonhar e a criar planos, né? Ah, eu sonho em ter uma casa, né? Eu sonho em ter um cachorro. Eu sonho em ter uma família, em casar, em ter filhos, ou não ter filhos. Eu sonho em viajar o mundo, eu sonho em ter um carro X. E a gente vai construindo diariamente passos que nos levam para esses sonhos, né? De forma inconsciente, né? Inconscientemente a gente age de acordo com os nossos sonhos, né? Vamos partir do exemplo do relacionamento. A gente quer ter um relacionamento amoroso e que futuramente ele possa se tornar um casamento, uma união duradoura, né? E aí a gente começa a procurar as pessoas, a se envolverem, entrar em locais que fazem mais sentido para você e conhecem novas pessoas até que você se abre, né? Para aquele tipo de pessoa que você está procurando e consegue esse relacionamento. Só que no meio dele, durante esse relacionamento, você percebe que não era bem assim a vida dos sonhos, que existem problemas, existem dores, existem situações que nos machucam. E aí você começa a se questionar se aquilo ali era um sonho real, se isso é sonhar, né? Você deseja ter aquela profissão e aí você estuda e consegue entrar, consegue exercer a profissão dos seus sonhos, não importa qual seja. E aí quando você entra, você fala, nossa, é isso, é só isso. E aí o tempo vai passando, no início tem aquela euforia, né, aquela paixão. E aí o tempo vai passando, você fica, tá, mas existe ainda um vazio. E é um vazio um tanto quanto estranho, um vazio que chega a ser quase que existencial. Mas você não entende, você não se dá conta do porquê você está sentindo aquilo. Porque você, afinal de contas, você conquistou. Você conquistou o seu tão sonhado sonho, aquele seu maior desejo. E por que está morno? Por que amornou, né? E aí é onde mora a verdade do seu ser. E é ali que eu me dei conta, porque tudo que eu desejei, né, desses sonhos, eu conquistei. Todos os sonhos externos,
todos os sonhos que exigiam algo externo para ser realizado, seja uma profissão, seja um carro, seja uma casa, seja uma família, seja o que for. Teve um período na minha vida em que eu parei, eu olhei para tudo o que eu tinha. Eu falei, uau, eu realizei o sonho, o tão sonhado sonho que eu tinha, o sonho de menina. E um deles era construir uma família. E eu estava lá, construindo. E eu estava muito feliz. Mas esse sonho acabou. A tão sonhada família, ela se desfez. E eu continuei comigo. Eu acreditava que aquele sonho tinha sido rompido e que minha vida não fazia mais sentido sem esse sonho. Que eu precisava ir atrás dele novamente, reconstruir esse sonho da família. Até que eu dei por conta que, na verdade, o verdadeiro sonho não é o externo. É o sonho de você com você mesma. Porque você, só você, pode sentir o que você sente. Somente você pode sonhar. E tudo que está ao seu redor vai afetar o seu sentimento. Mas eles não ditam quem você é. Eles não dizem o que você sente, a não ser que você permita que eles façam isso com você. E quando eu percebi, eu já vivia o meu sonho. Porque eu sempre fui uma buscadora de mim. Desde novinha, desde a pré-adolescência, ou desde um pouco antes. Eu sempre fui aquela criança que gostava de desmontar as coisas para entender o que tinha lá dentro e como funcionava e como foi montado para ir lá remontar. Eu sempre fui a investigadora, né? Eu sempre fui esse tipo de criança que adorava recriar, remontar, redescobrir, né, o que estava por detrás de tudo aquilo. E quando eu cheguei na adolescência, eu continuei me questionando, mas os questionamentos, eles vão mudando de acordo com a nossa maturidade. E aí eu comecei a questionar sobre o mundo, sobre os meus gostos, o porquê que eu era daquele jeito, o porquê que eu gostava daquele jeito, porquê que a minha família era daquele jeito. E aí eu entrei na fase adulta e os questionamentos continuavam, né? Hoje eu gosto disso, amanhã eu não gosto mais, eu gosto daquilo outro. Percebi a liberdade de poder gostar e desgostar das coisas, porque eu achava que eu não tinha essa liberdade, que a partir do momento que eu gosto de uma coisa, eu não poderia mais deixar de gostar. E as coisas foram se alterando, mas a essência em buscar quem eu sou nunca se alterou. Ela só se modificava de acordo com o cenário e com o período de vida que eu estava vivendo. E agora, nessa fase mais, vou falar tenra e alguns vão dar risada, mas nessa fase mais madura em que eu estou na minha vida, eu me dei por conta que o sonho que eu acreditava que eu tinha perdido, casa, carro, família, não era um sonho real. Era uma ilusão. Porque eram sonhos que dependiam de pessoas. Mas a nossa vida, para acontecer, para existir, ela não depende de pessoas. Ela depende apenas de nós. Para nascer, sim, nós dependemos da nossa mãe, né? Ou de quem nos pariu para nascer. Mas depois, só depende de nós. Todas as escolhas dependem de nós. Depende de você. O caminho que você escolhe depende de você. Sentir alegria, sentir tristeza, é uma escolha sua.
Ah, mas não é tão simples assim, Bruna. De fato, não é tão simples assim. Mas você escolhe o que você alimenta. Você pode sim sentir tristeza, mas você pode escolher alimentá-la. Você pode sim sentir alegria e você pode escolher alimentá-la. E o sonho também está ali. Quando eu percebi que o verdadeiro sonho sou eu, comigo mesma, é o meu bem-estar, é quem eu sou, é quem eu me encontrei, quem eu me tornei, porque eu realmente me reencontrei em todas as minhas histórias, em todas as minhas faces, em tantas experiências que eu já tive. Eu tive experiências que às vezes quando eu lembro, eu acredito que foram de outras vidas. Mas não, foram dessas mesmo. Se eu falar para vocês, vocês também não vão acreditar. Mas eu já vivi experiências incríveis. Já fui comissária, já realizei outros tipos de serviço, já trabalhei em consertar coisas, situações, ajudar idosos a arrumar as casas, consertar tomadas. Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. E hoje, com tanta experiência que eu tenho, já dei aula, já atuei com teologia, já tive um comércio, e com tantas experiências, hoje eu estou realizada, porque eu realmente encontrei o meu sonho, o sonho de ser quem eu sou. E hoje, a minha inspiração e o meu propósito de vida é ajudar e inspirar outras pessoas a se reconhecer, a despertar, a reencontrar o sonho que existe dentro de você. Mas o sonho de você é com você mesmo, de você se reencontrar, você ser dona de si, ser dona desse corpo e dessa consciência que habita, que está aí. Ela está presente em você. Esse é o meu papel. E mais pra frente, eu vou mostrar para vocês que dentre tantas culturas e conhecimentos e caminhos que nós temos para encontrar e buscar quem nós somos, o único caminho é para dentro. O externo, eles nos ajudam e muito a esse despertar. Mas se você tiver a coragem, a determinação e a força em seguir, tiver um auxílio, um bom auxílio do seu lado, para você seguir para dentro de você, você vai encontrar a liberdade, o bem-estar, o sonho, a vida tão sonhada que você quis. Porque quando você realmente se acopla com a sua consciência, percebe quem você é de verdade, o restante acontece. E aí você passa a enxergar apenas coisas que preenchem o seu ser. E aí a vida se torna muito linda, tudo se torna muito lindo. Porque o seu meio, ele influencia quem você é. Isso vem da antropologia, que é a minha base científica de estudo, a sociologia, grandes pensadores já trouxeram isso, já trouxeram esses ensinamentos, já fizeram grandes pesquisas sobre o desenvolvimento humano, sobre a psique humana. Então, sim, o que está à sua volta influencia o seu pensar, influencia quem você é e como você vai perceber o seu redor. Mas quando você está alinhada a você, você passa a atrair exatamente aquilo que está alinhado com a tua energia, com a tua frequência, com a sua verdade e com o seu sonho de ser e existir aqui. Porque esse é nosso único papel. É ser e existir na grandeza do seu ser, em quem você realmente é em essência. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Vim aqui de corpo e alma compartilhar com vocês esse
esses fatos, esses acontecimentos, essas experiências e o que vocês sentirem de escrever, de compartilhar, de perguntar ou o que vocês quiserem saber, escrevam aqui para mim nos comentários, dê o seu like para eu entender que esse vídeo fez sentido para você, que você gostou, para que eu possa trazer mais conteúdos de despertar da consciência, para que você possa chegar nesse estado grandioso, que é o sonho da vida, ser você mesmo. E nada vai te parar. Quando você perceber que você é o seu maior sonho, seja o seu maior sonho, seja o sonho de si e tenha uma vida incrível. Se vocês precisarem, eu tô com vocês. Mandem mensagem, clique no link, siga, curta, compartilhe e até uma próxima. Um lindo dia.